Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui a correção do nosso exercício na última aula, tá? Então eu vou gravar dois vídeos para não ficar muito longos aí. Deixa eu ver, já estamos aqui, já, ok. Então muito bem, vou começar aqui pelo primeiro, uma função quadrática, né, para o qual eu tenho que completar aí alguns itens, né, coeficiente, zero de função, intersecção com y, coordenadas do vértice, estudo do sinal e esboçar um gráfico aproximado aí desse nosso modelo quadrático, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, para o primeiro item, falei, um item bem simples, mas até coloquei um alerta ali, né? Atenção, né? Para não se confundir aí na hora de identificar quem são os coeficientes, né? Muito bem, a primeira coisa que nós vamos observar é que eu tenho aqui, né, no termo quadrático, né, eu tenho x sobre 2 elevado ao quadrado. Bom, x sobre 2 elevado ao quadrado, né? Então, na verdade, nós escrevemos esse nosso modelo da seguinte forma, né? Opa, o que é isso aqui? Ah, pronto. Então, eu tenho que a minha f de x, né, se eu pegar e elevar ao quadrado, né, esse x sobre 2, eu vou ficar com menos x ao quadrado sobre 4, ok? Mais 2x menos 2. Ok? Olha, então quem que vai ser o a? O a é quem está multiplicando o a aqui, né? O a desse nosso modelo é o menos 1 sobre 4. O b. O b é 2. E o c é menos 2. Ok? Então, por isso que eu já coloquei a atenção aqui, né? Para não sair no automatismo aí, fazendo decoreba, porque senão também não dá certo, né? Tem que entender que x sobre 2 está sendo elevado ao quadrado para você obter o termo quadrático aqui, ok? Muito bem, uma vez que eu identifiquei esses termos, calcular o zero da função é relativamente simples. Se você usar aí Bhaskara, por exemplo, vai ser bem fácil, né? Então eu vou ter que as minhas raízes serão então elementos do tipo x e, usando Bhaskara, eu tenho menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso divididos por 2a, ok? Então vamos ver como vai ficar os nossos zeros de função aqui. Já que identificamos quem são os coeficientes, eu vou ficar com menos 2 mais ou menos raiz de 2 ao quadrado, que dá 4, menos 4 vezes menos 1 sobre 4 vezes menos 2, que é o c. Tudo isso divididos por 2 vezes menos 1 sobre 4. Okay? Então vamos ver o que acontece aqui dentro da raiz. Então, vou colocar lá, x vai ser igual a menos 2, mais ou menos. Dentro da raiz eu vou ter 4 menos, vamos ver, ó, menos 4 vezes menos 1 sobre 4 vezes menos 2, tá? Fazendo esse produto, né? Então, ó, menos 4, vamos fazer aqui no cantinho. Menos 4 vezes menos 1 sobre 4 vezes menos 2. Olha, esse 4 que está multiplicando vai cancelar com esse 4 que está dividindo e menos com menos vai dar mais. Tá? Então, isso aqui vai me dar 1 positivo vezes menos 2. Então, resultado, menos 2. Então, aqui eu vou ficar com menos 2. Não precisava fazer tão grande aqui. Isso aqui. Faço um pouquinho mais curto. Ok? Menos 2. Tudo isso divididos por, vamos ver o que tem no denominador ali. O que tem no denominador? Tem 2 vezes menos 1 quarto. 2 vezes menos 1 quarto, olha, eu posso simplificar também, né? O 2 que está multiplicando, o 4 que está dividindo, certo? Então, tudo isso aqui vai ficar
nós temos ainda aqui? Então, ó, menos 2 mais ou menos raiz de 2, tudo isso divididos por menos 1 sobre 2, ou seja, tem uma divisão de fração, né? Então, mantém a primeira, menos 2 mais ou menos raiz de 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é menos 2. Então, nós vamos ter, finalmente, 4 mais ou menos 2 raiz de 2, certo? Então, é isso que nós temos aí para esse nosso modelinho, né? Então, quem são os valores das minhas raízes? Eu vou ter um x1 igual a 4 mais 2 raiz de 2, e eu vou ter um x2 igual a 4 menos 2 raiz de 2. Okay? Muito bem, não precisa fazer nada além disso. Né? Não precisa calcular quanto que é a raiz de 2, não precisa fazer nada disso. Né? Calcule o ponto de intersecção do gráfico com o eixo y. Ora, esse ponto de intersecção com o eixo y, nós sabemos que corresponde a f de 0. Como a minha função é menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 2 menos 2. Então, quando eu substituo o x pelo zero, então substituindo o x pelo zero, eu vou ficar com 0 ao quadrado aqui, vezes 0 aqui. Então, a intersecção vai ser menos 2. Tá? Então, a intersecção do gráfico com o eixo y é o y igual a menos 2. Tá? Vai ser do ponto. Tá? Então, a minha intersecção é no ponto x igual a 0, y igual a menos 2. Okay? E calcular as coordenadas agora do vértice, correspondente ao nosso gráfico. Né? Bom, o x do vértice vai ser o menos b sobre 2a. Okay? E já foi conversado e explicado em sala de aula que nós levamos em consideração que o x do vértice corresponde a um ponto, né, o ponto médio entre as raízes. E se você pegar a expressão geral da raiz, que é o nosso menos b, mais ou menos, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, somar e dividir por 2, você chega exatamente a menos b sobre 2a. Né? Ou saberia disso, né? Ou simplesmente você poderia tomar aí o ponto médio entre esses dois carinhas aqui, ó, né? Faria um mais o outro divididos por 2, certo? E você vai chegar no valor igualmente, tá? Então, pode usar a fórmula, pode usar uma dedução, ou pode simplesmente levar em consideração a questão geométrica de que o x do vértice vai ser o ponto médio entre as raízes, ok? Bom, então, nesse caso aqui, né, quando você tem as raízes, fica fácil calcular, né? Então, nesse caso aqui, usando a expressão, né, dada já por menos b sobre 2a, o menos b, o b, vale b mesmo? O b vale 2, né? O b vale 2. Então, eu vou ficar com menos 2 sobre 2 vezes menos 1 quarto. Okay? Isso aqui vai, então, me dar menos 2. Essa conta de 2 vezes menos 1 quarto a gente já fez lá em cima. A gente sabe que isso aqui vai dar menos 1 meio. E aí, de novo, eu tenho alguma coisa dividida por uma fração, então eu vou ficar com o produto de menos 2 vezes menos 2, que me dá 4. Okay? E é o seguinte, se você pegar aqui, ó, o x1 e o x2, somar x1 com x2 e dividir por 2, você vai encontrar exatamente 4. Né? 4 mais 2 raiz de 2 mais 4 menos raiz de 2. Ó, mais raiz de 2 menos raiz de 2 cancela. 4 mais 4 dá 8, divididos por 2 vai dar 4. Né? Então, poderia usar
já a questão discutida de que, né, esse x do vértice é o ponto médio entre as duas raízes. Quando você tem as duas raízes é fácil encontrar, ou usar uma fórmula também, como a gente também foi apresentado na aula. Né? Qualquer um dos dois casos te daria a solução quadrada. E aí, nesse caso, né, o conjunto imagem, né, a gente precisa levar em consideração que, uma vez que o A é negativo, né, uma vez que o A é negativo, então a minha parábola tem a concavidade voltada para baixo. Né? Então, se o A é negativo, okay? Então vamos colocar aqui, ó. Como A é menor do que zero, então nós temos uma parábola assim. Né? Se a parábola é assim, tá? E esse aqui é o x do vértice, eu vou ter que encontrar o pontinho, tá, relativo ao valor de y para esse x. Okay? Então, o valor de y para esse x me dá o y do vértice, que me permite determinar o conjunto imagem. Tá? Bom, então, vamos ver aqui. O y do vértice. Tá? Então, o y do vértice nada mais é do que a f do x do vértice. Como que é a minha f? A minha f é menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 2, certo? Essa é a minha funçãozinha, né? Ó, menos x ao quadrado sobre 4 mais 2x menos 2. Agora eu substituo o valor desse valor do vértice, né? O x do vértice que eu vou ter que calcular. Eu vou ficar com menos 4 ao quadrado, 16 sobre 4, mais 2 vezes 4, menos 2. Menos 16 sobre 4 dá menos 4. 2 vezes 4 dá 8 e menos 2. Então eu vou ter aqui 4 menos 4. Então, menos 6 mais 8 dá 2. Okay? Então eu tenho o x do vértice e o y do vértice. Olha, como a minha parábola ela está voltada para baixo, então eu já sei que nesse ponto aqui, que é o que vai me dar o y do vértice, certo? Nesse ponto aqui, eu tenho o valor máximo da minha função. Ou seja, é o maior valor que a função pode ter, né? Porque todos os outros valores vão estar para baixo. Né? O vértice vai estar no ponto de máximo ou mínimo da função, conforme o sinal do A. Né? Como A é menor do que zero, então todos os valores estarão abaixo, né? Menores ou iguais a 2. Então, o que eu posso dizer sobre o conjunto imagem? Né? O conjunto imagem, tá? E vamos só colocar EY do vértice igual a 2. Isso vai me dizer que a nossa imagem da função vai ser todos os valores de y reais, tais que y é menor ou igual a 2. Ok? Né? Ou se você colocasse só y menor ou igual a 2, qualquer coisa assim, eu já daria por satisfeito. Tá bom? Agora, fazer o estudo sinal da função. Identificar os intervalos onde a função é maior do que zero, menor do que zero, onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Tá? Então, vamos ver aqui, para isso a gente vai precisar de uma retinha auxiliar para simbolizar aqui o eixo x. Okay? Aqui, nós vamos colocar a posição das raízes. Tá? Então, eu tenho aqui... Opa, eu esqueço. Tem uma raiz aqui, vou ter uma outra raiz por aqui. Tá? E no ponto médio eu tenho o x do vértice. Vou colocar aqui até de uma outra cor. Aqui eu tenho o x do vértice. Né? Então aqui, nesse primeiro pontinho, eu vou ter... qual que era a raiz mesmo ali? 4 menos 2 raiz de 2. Então aqui eu vou ter 4 menos 2 raiz de 2. 4 menos
2 raiz de 2. Aqui eu vou ter 4 mais 2 raiz de 2. E aqui no meio, quem que vai estar no meio? É o nosso x do vértice, que é o 4, né? É o 4. Okay? Como a minha parábola está voltada para baixo, então eu tenho um gráfico assim. Algo semelhante a isso. Aqui, chega ali e faz isso aqui. Alguma coisa assim, né? Bom, então nós temos o seguinte, ó. Para valores, né, né, de x maior do que 4 mais 2 raiz de 2, nós temos um sinal da função que é negativo. Né? Então, aqui é negativo. A mesma coisa podemos dizer para todos os valores que estão à esquerda de 4 menos raiz de 2. A função vai assumir valores negativos, ela está para baixo do zero. E entre o 4 mais raiz de 2 e o 4 menos raiz de 2 e o 4 mais raiz de 2, a minha função assume valores positivos. Tá? Positivos. Okay? Se fizesse isso, já era o suficiente. Tá? Já dava para entender aí, você já estava compreendendo daí como que funciona o sinal da função em relação à posição das raízes aqui e a intersecção do vértice, a intersecção do gráfico da função com o eixo x. Né? Você poderia também escrever isso de forma um pouco mais formal, se quisesse. Né? Então, f de x maior do que zero se nós temos o x entre 2 raiz de 2, se o x está entre 2 raiz de 2, 4 menos 2 raiz de 2 e 4 mais 2 raiz de 2. Okay? Então, x vai ser maior do que zero. A f de x vai ser menor do que zero se acontece o quê? Se o x for menor do que 4 menos 2 raiz de 2 e se x for maior do que 4 mais 2 raiz de 2. Okay? Muito bem. E quando que ela é crescente, quando que ela é decrescente? Olha, ela é crescente, né, se na medida em que você vai aumentando o valor do x, o valor da função vai aumentando. Né? O ponto central aqui, né, que nos indica, né, esses limites entre crescimento e decrescimento, é justamente 4, né? Que é onde aqui a função atinge o seu valor máximo, né? Então ela vem crescendo. Quando chega nesse ponto, ela para de crescer e começa a decrescer. Né? Ela vem crescendo até o 4. E a partir daqui, ela passa a decrescer. Né? Então, nós podemos dizer o seguinte: ó, a f é crescente, a, se x é menor do que 4, e a f é decrescente se x é maior do que 4. Ok? Muito bem. E aí agora, feito isso, eu já posso esboçar o gráfico da função no plano cartesiano. Né? De novo, é só um esboço. Né? A gente não precisa fazer nenhum desenho muito primoroso por enquanto. Né? Mas nós sabemos o seguinte. Tá? Nós temos alguns pontos importantes aqui para marcar. Né? O primeiro ponto são as raízes. Né? Mas eu vou até começar com o 4. Tá? Vamos colocar o 4 aqui, por aqui. Aqui está o 4. Então, aqui é 4. Eu tenho 4 menos raiz de 2. 4 menos raiz de 2 aqui. 4 mais raiz de 2 aqui. É aproximado, é só um esboço, tá? Eu tenho também um valor conhecido que é o valor da intersecção com o eixo y. É o y igual a menos 2. Vamos colocar o y igual a menos 2 aqui. Certo? Aqui é o y igual a menos 2. Vamos colocar mais ou menos aqui. Tá? Então, menos 2. Aqui, eu vou colocar x1 só para não poluir muito aqui, né? Eu tenho x1, eu tenho x2, né? Onde x1 é igual a 4 menos 2 raiz de 2.
x2 é o 4 mais 2 raiz de 2, ok? Eu tenho também, já posso marcar ali o y do vértice, que a gente calculou e foi igual a 2, né? Então, vamos colocar aqui mais ou menos, né? Vamos dizer que aqui seja o y igual a 2. Então, mais ou menos aqui nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Tá. Aqui eu tenho o y do vértice, né? E aí, então eu posso dizer que o gráfico da minha função faz isso aqui, né? Ela vem crescente até o 4, passa pelo y igual a menos 2, passa pela raiz, né? Então vamos ver se eu consigo fazer aqui. Assim, aqui, daí passa, chega lá no máximo que ela pode atingir e depois ela começa a decrescer, passa ali pela raiz. Ok? Então aí eu teria um esboço razoável da, da minha função. Tudo bem, pessoal? Ok? Eu vou interromper por enquanto agora para passar para o outro exercício.